Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração esses dias. Mateus capítulo 27. São 19h23. Eu espero antes da meia-noite terminar. Não estou dizendo que eu vou até meia-noite, posso ir até 8 horas. Mateus 27, versos 50 e 51. Lembrando aqui aos professores que a nossa reunião será após o culto de oração, né? Só para deixar mais claro, será às 20h30. O culto de oração vai começar às terças, às 19h30. Após o culto, que é de 1h, nós iniciaremos a nossa reunião. Mateus 27. Vai ter Bíblia aí? Não? Vai ter ou não vai ter? Um está dizendo vai, outro está dizendo não vai, vai ter. Aí, vai ter. Versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Vou ler mais uma vez o verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Você pode fechar os olhos por um instante. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo tão precioso que nós estamos aqui cultuando o Senhor. E agora, Jesus, nós estamos lendo a Tua palavra. Alimenta-nos nessa noite, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, traga-nos iluminação. Dê-nos, Senhor, nessa noite, espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento da Tua vontade. E que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite, a igreja seja edificada, haja transformações, haja libertações, porque a Tua palavra liberta. Que seja assim, meu Deus, nós damos a Ti liberdade e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um dos primeiros resultados da morte de Jesus foi o que você acabou de ler. O véu se rasgou. A possibilidade de um relacionamento com Deus foi restabelecida. Um relacionamento próximo, não um Deus longe, não um Deus distante, mas um Deus perto. A possibilidade de um relacionamento pessoal. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de um sacerdote para chegar até a Deus. Você precisa de Jesus. Ele sim é o nosso sumo sacerdote. Para você lembrar, nós tivemos lá no primeiro livro da Bíblia, uma quebra relacional. Nós tivemos, na verdade, ali, a separação desse relacionamento que Jesus veio restabelecer. Então, quando o homem peca, nós vemos que houve um distanciamento da comunhão que ele tinha com Deus. Todos os dias Deus o visitava, todos os dias. É interessante que Deus não respeita nem a lua de mel do casal. Ele acaba de formar Eva, no outro dia está lá o Senhor, visitando o casal, se informando, compartilhando, ouvindo. O Senhor os buscava na viração do dia. Logo após o pecado, esse relacionamento foi quebrado. Mas interessante que aqui, enquanto o primeiro Adão quebra o relacionamento, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele o reestabelece. Ele possibilita novamente esse relacionamento íntimo, esse relacionamento próximo e sem mediadores, salvo unicamente por Ele, por Jesus.
é por meio dele que nos achegamos a Deus em um só Espírito. Você não precisa do pastor, você não precisa do seu pai para se achegar a Deus, você não precisa de nenhum homem, você pode se achegar a Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez reinos de sacerdotes. Todos nós podemos nos aproximar de Deus, porque Jesus nos abriu esse caminho. Logo após a sua morte, então o véu é rasgado. Você pergunta, o que era esse véu, pastor? Para que ele servia? Para você que lembra, Deus, ele dá a Moisés a instrução da construção de um tabernáculo, onde o povo iria buscá-lo. Nesse tabernáculo, 3 partes são evidenciadas. O átrio. Quem entraria no átrio? Todo o povo judeu. Você entraria lá como judeu. Existia na época de Jesus o pátio dos gentios. Você fosse alguém não da nação, mas você conhecesse o Deus de Israel, você poderia se circuncidar. Mas apesar de circuncidado, você não era judeu por origem. Então você poderia participar no átrio dos gentios. Depois do átrio existia o lugar santo, a mesa, os pães e outros utensílios que eram colocados ali, que todos os dias os sacerdotes em turnos iriam lá, ministrava, acendia as lâmpadas, colocava os pães frescos e oferecia o incenso e tudo mais. Os sacerdotes diariamente, nos seus turnos, ofereciam adoração a Deus. Mas existia uma outra parte. Então vejam, 3 partes. Uma mais exterior, uma mais central, onde só os sacerdotes poderiam entrar. Existia uma parte mais interior. Existia ali um véu que fazia a separação desse lugar santo, onde os sacerdotes todos os dias estavam. Existia o Santo dos Santos. Nesse Santo dos Santos existia lá a Arca da Aliança, o propiciatório, os querubins, ali todos os anos, uma vez só. Quantas vezes? Enquanto no lugar santo todos os dias, no Santo dos Santos, uma vez ao ano. O sumo sacerdote entrava naquele lugar, oferecendo sacrifícios, não somente por ele, mas por toda a nação, para que houvesse mais um ano de redenção, mais um ano de favor da parte de Deus sobre toda a nação. Lá Deus se manifestava. Quem entrasse naquele ambiente de qualquer maneira era exterminado. Você lê que quando as vestes dos sacerdotes eram feitas, existiam sininhos nas vestes do sacerdote. E era o meio de saber se o sacerdote continuava vivo. Quando ele entrasse no Santo dos Santos, se o sininho parasse de tocar, o sacerdote morreu. Então teria que ser puxado por uma corda, porque ninguém poderia adentrar naquele ambiente que era marcado pela santidade, pela glória e pela presença de Deus. Aí Jesus vem. Jesus, naquele momento que ele rende o Espírito, como se fosse, irmãos, um tecidozinho de seda finíssimo, algo acontece. O véu daquele ambiente sagrado, santíssimo, que só o sumo sacerdote uma vez ao ano entrava, o véu se rasgou. E diz mais, de alto a baixo, não foi intenção nem intervenção de homem nenhum. Não foi ninguém lá de baixo fazendo força para... Não, veio lá de cima, veio do alto. Não foi a capacidade, não foi a intenção humana, mas foi o ardente desejo do Pai em restabelecer a mim, a você, filhos e filhas, um relacionamento com Ele. Aleluia! Irmãos, esse véu era feito de uma peça única, 18 metros de altura por 9 metros de largura. A espessura dele
era de 10 centímetros. Você pode dizer assim, mas 10 centímetros. Mas, irmãos, ele era todo trabalhado com dobras. Eram 72 dobras. A Bíblia diz em Eclesiastes que um cordão de 3 dobras. Quantas dobras tinham no véu? 72 dobras. Tecendo aquela cortina grossa e espessa. Cada dobra, eram 72, mas cada dobra eram compostas de 22 fios. Agora você imagina a grossura, a espessura, tudo trabalhado, sustentado por 4 hastes de madeira com bases de ouro, para sustentar aquela cortina, colchetes de ouro com bases de prata. Era uma cortina que separava justamente a comunhão, simbolicamente, porque, na verdade, era essa condição, o homem estava separado desse ambiente sagrado. E então Jesus morre de uma forma tão... Uau, só isso? Jesus dá a vida, não é só, é tudo isso. Custou a vida do Filho de Deus. Custou a morte de um inocente, de um justo, custou a morte do santo. Jesus deu a vida e aquele véu, inesperadamente, ninguém estava prevendo aquilo, subitamente houve-se um barulho de um... Agora você imagina, eu fui envolvido, nós estivemos envolvidos num acidente de trânsito essa semana, uma moto bateu no nosso carro, e o moço ficou lá deitado no chão, e ele tinha torcido a perna, e chamamos o SAMU, e o SAMU veio e teve que rasgar a calça dele, pegaram uma tesoura e... Imagina o barulho daquela cortina sendo rasgada. Imagine as pessoas que lá estavam, os sacerdotes que lá estavam, sem entender o que aconteceu, que isso, como isso aconteceu. Deus desejando, Deus ardendo. A gente fala assim, eu estou ardendo por Deus. Ei, irmão, quem ardeu primeiro foi Ele. Ele que disse, eu preciso restabelecer a comunhão com Ele, com ela. Eu preciso trazê-lo de volta àquele ambiente de intimidade. E então o véu é rasgado. Agora, queridos, pensa comigo. Como isso se processou na mente dos discípulos? Pensa bem. Aqueles 12, aqueles 70, aqueles mais de 500 irmãos, aqueles homens e mulheres que foram alcançados por Jesus. Como eles receberam essa notícia? Como eles entenderam essa realidade? O que? O véu do templo se rasgou. Mentes renovadas, corações libertos. Irmãos, eu imagino o mesmo sentimento que vem ao seu coração hoje, de que não há barreira, de que não há impeditivos, de que o véu foi rasgado e a gente pode entrar. É motivo de alegria, é motivo de celebração, é motivo da gente estar aqui hoje. É motivo da gente dizer, eu posso entrar nesse lugar, porque Jesus inaugurou esse caminho através da sua morte. Agora você imagina na mente dos religiosos. Aí eu queria que você pensasse um pouco. Na mente dos sacerdotes que estavam lá no lugar santo, ministrando, e de repente houve um barulho, a cortina sagrada rasga-se de alto a baixo. Como que eles entenderiam aquilo? O que aconteceu? Não é assim? Não é assim que deve ser? Não pode acontecer uma coisa dessa. A cortina foi rasgada. Feche os olhos, nós não podemos olhar o que está lá dentro. Nós não podemos entrar, nenhum homem aqui pode entrar. Cadê o sumo sacerdote? Mas ainda não chegou o momento para ele entrar. Fecha essa cortina. Arrumem-se alguns peritos e costurem essa cortina. Ela não pode estar rasgada. Eu imagino toda uma movimentação.
Eu imagino colocando placas de proibido passar, proibido olhar. Estamos em obras. Desculpem-nos os transtornos. Arrumem alguém para costurar essa cortina. Irmãos, eu estava pensando nisso, porque a gente só olha do nosso lado, né? Uma mente renovada, um coração alcançado por Cristo. Celebramos a verdade de que o véu foi rasgado. Mas imagina os religiosos, o desespero que foi. Sempre foi assim, foi Deus que mandou fazer essa cortina. Não é para estar rasgada, mande costurá-la. E pensando nisso, irmãos, me veio ao coração que hoje não é diferente. Há muitos que entendem, há muitos que de fato celebram essa verdade hoje. Jesus, Ele abriu o caminho e eu posso entrar. Ele rasgou o véu. Ele me possibilitou o acesso. Mas do mesmo modo que alguns celebram, outros hoje, talvez tenham a mesma percepção dos religiosos da época de Jesus. Não, não é assim. Não é tão fácil assim. Vamos costurar esse véu. E o tema dessa mensagem é costureiros do véu. Existem pessoas hoje que estão com agulhas e linha, dispostos a costurar o véu que Jesus rasgou. Dispostos, em outras palavras, a dizer: não posso entrar lá. Eu não vou entrar lá. Ei, se eu fosse você, eu me afastava. Eles não apenas não entram, mas eles impedem outros que querem entrar, de entrar. São costureiros do véu. Quem eles são? E eu queria que você pensasse comigo, porque talvez você e eu estejamos entre estes que pegaram uma agulha, e por não entendermos a realidade da nova aliança, não entendermos a realidade da proposta de Jesus em morrer na cruz, a gente está se debatendo com essa realidade de que o véu está rasgado, de que o véu está ali, de alto a baixo, separado as duas partes, para que ninguém fique do lado de fora, para que ninguém fique sem a comunhão que Deus tanto deseja, para que ninguém se prive dessa fonte de vigor, de alegria que é a presença de Deus. Quem são esses costureiros, pastor? São aqueles, queridos, que preferem estar ou se manter no lado de cá, na imundície do pecado, a um ambiente de santidade. Eles olham para aquele lugar santo, e dizem assim: para entrar ali, eu não posso, porque eu precisaria abandonar. Irmãos, teve um grupo de sacerdotes, filhos de Arão, habilitados porque eram filhos de Arão, vestes sagradas, pegaram incenso, mas o fogo que eles colocaram naquele incenso não era o fogo sagrado, era um fogo estranho. A Bíblia diz que quando eles entraram para oferecer o fogo estranho ao Senhor, a ira de Deus os matou. Essa história era conhecida de todos na época. Então todo mundo sabia que não podia brincar com aquele lugar. E havia aqueles irmãos que estavam ali, que a vida não havia mudado. Religiosos, sacerdotes, quando pegam aquela mulher em flagrante adultério, levam para Jesus, diz que lá estavam os religiosos, e Jesus disse assim: se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra, e se abaixa e começa a escrever na terra. Alguns sugerem que o que Jesus escrevia na terra eram nomes de pecados. Não se pode afirmar sobre isso, mas se fosse isso, é interessante de pensar, porque você imagina Jesus dizendo: se você não tem pecado, que atire a primeira pedra, e começa a escrever idolatria, desonra,
mentira, prostituição, adultério. É interessante, irmãos, porque onde está o homem que adulterou? Se pegaram em flagrante adultério, ninguém adultera consigo mesmo. Existia uma segunda pessoa ali. Cadê o homem da relação? Provavelmente um conhecido, um chegado, um parça. Provavelmente um líder da época. Provavelmente um ministro da época. Não podemos expor. Vamos levar sua mulher. Jesus escreve, e o fato é que a Bíblia diz que um, a começar dos mais velhos, começaram a ir embora, porque a consciência pesava, arguía a consciência neles, e eles pensavam assim: opa, eu estou ali, eu não posso atirar, e todos um a um saíram. Irmãos, eu fico pensando que os costureiros do véu hoje, eles sabem da incompatibilidade que existe entre essas realidades de pecado e de santidade. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir. Mas a Bíblia também diz que é o vosso pecado que faz divisão, que faz separação, que vos distancia do Senhor vosso Deus, de maneira que Ele não pode ouvi-los, de maneira que Ele não pode abençoá-los. E esse ambiente, irmãos, já dizia tudo pelo próprio nome, era santo dos santos. Já o lugar santo já era de estremecer, agora, santo dos santos. Uau! Não dá para estar ali é um ambiente de luz, eu estou em trevas. Não dá para estar lá, é um ambiente de pureza, eu estou vivendo uma vida de impureza. Eu não posso estar ali. Salmo 24, verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A Bíblia diz, quem é limpo de mãos e puro de coração. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma purificação, tem que ter uma limpeza. Mas o problema é que muitos não querem. Muitos insistem em permanecer numa vida de impureza. Muitos insistem em permanecer numa vida de erro. Tá bom, eu tenho prazer nisso, isso alegra a minha carne, vai alegrar, irmãos. Pecado só é pecado pela força que ele exerce, pela sedução que ele exerce. Pecado é pecado porque ele de fato nos atrai, porque ele de fato dá prazer, mas é um prazer tão rápido, tão momentâneo e tão barato. Mas há pessoas que investem tudo nele, e entre estar naquele lugar e permanecer do lado de cá, com uma vida impura, preferem ficar aqui e arrumar uma agulha e uma linha e dizer, vou costurar esse véu, que ele permaneça lacrado, que ele permaneça fechado. É melhor e mais cômodo para minha consciência estar do lado de cá, vivendo a vida do jeito que eu sempre vivi, do que do lado de lá, e ser me exigido um compromisso de pureza, de santidade. Irmãos, aí você pergunta, pastor, será que existe realmente alguém santo a esse ponto? Não. Deixa eu te dizer de novo, não existe. Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Irmãos, aí você entrou em contradição, pastor, porque como é que eu vou entrar lá se eu não posso? Irmãos, preste atenção, não é pelo seu sangue que você entra. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz, portanto, mesmo, coloca para mim, por favor, quem é que está lá? A Dayana, coloca para mim, por favor, Hebreus 10, 19, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus,
Nós entramos no Santo dos Santos, irmãos, não é com o nosso sangue, não é com o nosso suor, não é com a nossa força, não é com a nossa capacidade. Vamos ler todos juntos? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue dele rasgou aquele véu, o sangue dele nos permitiu acesso. E o mesmo sangue é aquele que purifica o arrependido. Aí volta-se a pergunta: pastor, existe alguém tão santo que nunca peque? Não só Jesus, mas existe alguém tão ardente pela presença que tem naquele lugar, que vai dizer: Jesus, eu abro mão desse pecado e me purifico pelo sangue de Jesus, e me consagro ao Senhor e confesso a Ti o meu pecado, e estou disposto a abandoná-lo nesse exato momento. Eu não quero negócio, eu não quero comunhão, eu não quero aliança, eu quero a Tua presença. Eu abro mão do que Te desagrada, eu fico com este lugar, eu abro mão da linha, eu abro mão da agulha, eu não vou costurar o véu que foi rasgado, eu estou disposto a entrar nesse lugar pelo sangue de Jesus. Me purifica, Senhor. Eu tenho vivido uma vida que não Te agrada, eu tenho pensamentos que não Te agradam, minhas palavras não Te agradam. Eu estou como o profeta Isaías, sou um homem de lábios impuros, sou uma mulher de lábios impuros, dedicada a palavras torpes, a falar mal dos outros, a deixar que minha boca seja usada e inflamada pelo inferno. Mas eu estou disposto nessa noite a abrir mão de tudo que me afasta do Senhor, de tudo que me afasta desse lugar. E pelo sangue de Jesus eu peço que o Senhor me perdoe. Se confessarmos, pois, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda injustiça. Amém, queridos? Vale a pena abrir mão. Ei! O véu foi rasgado. É fácil, pastor, os religiosos fazem isso, irmão. Os religiosos pegam o seu kit costura, pega a sua maquininha portátil de costura e vão dizer assim: eu não posso entrar lá porque eu estou em pecado. É mais fácil costurar o véu do que abandonar o meu erro. Eu quero dizer que Deus pensa diferente. Foi mais difícil rasgar o véu, foi mais custoso rasgar o véu, foi muito mais caro rasgar o véu, custou a vida e o sangue do Filho único de Deus. Por isso vale a pena toda abdicação, vale a pena toda renúncia, vale a pena abrir mão de cada erro que Deus está nos mostrando e dizendo: é isso que está te impedindo de entrar nesse lugar. Abre mão hoje, pede perdão hoje. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Não adianta só confessar e não deixar. Deus não é menino. Deus não é um inocente, um ingênuo que não sabe do que passa no nosso coração. Ele sabe exatamente da verdade que existe em nós. E se existe verdade em dizer: Deus, eu estou enlaçado, eu estou acorrentado, Senhor, pelo pecado. Presta atenção. Se Jesus, com um brado que Ele deu na cruz, rasgou o véu do templo, imagino que Ele não pode fazer com essas cadeias de pecado. Imagino que Ele não pode fazer com essas amarras que prendem um homem no pecado. Seja vício, seja qualquer outro pecado, Deus pode quebrar essa algema, essa cadeia, nessa noite, pelo poder do seu sangue. Aleluia! Meus irmãos, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Mas tem outros costureiros do véu. Existe um outro grupo que, pela consciência pesada, pela culpa,
olham para o interior do véu e dizem: ele não me receberia lá. Veja, tem pessoas, e eu não estou falando nesse grupo de pessoas que estão em pecado. Eu estou falando de pessoas que reconheceram seu pecado, até confessaram seu pecado, mas o peso na consciência ainda é tão grande, tão forte, que elas não se sentem dignas de estarem na presença de Deus. Elas olham para lá e dizem assim: Deus não vai me receber. Pera, mas você não já abandonou? Você não já reconheceu? Já. Você não já confessou esse pecado? Já. Mas eu não sou digno. Irmãos, tem tanta gente assim. Tem tanta gente que vive pesada, sobrecarregada. Não é do pecado que está cometendo, não. É do pecado que já cometeu, já se arrependeu, já confessou, mas ainda aquilo pesa. Satanás ainda acusa e a pessoa se sente eternamente indigna de entrar naquele lugar. Existe uma parábola que você conhece, coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 15, você conhece muito bem, verso 18, é a parábola do filho pródigo. Você lembra, pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a herança com o pai em vida, o pai reparte a herança com o filho mais velho, o filho mais novo vaza, o filho mais novo pega tudo o que ele tinha e vai gastar com meretrizes, com uma vida regalada, com a vida da balada, e enfim, gasta tudo. Depois que ele gasta tudo, ele fica sem nada, ninguém dá apoio a ele. E ele se emprega com um criador de porcos da região, você sabe dessa história. E ele tem tanta fome ali que ele deseja comer as comidas que os porcos comiam. Ninguém dava nada para ele. Ninguém oferecia uma creme crack para ele, gente. Era comida de porco. Ontem eu estava vendo, irmãos, eu nunca vi uma coisa tão nojenta quanto aquela. Eu tenho 43 anos, eu nunca vi uma coisa tão nojenta quanto aquela. Aquele cara de sobrevivência, não é o Stafford, não, é um outro lá, antes dele. Irmãos, ele está no deserto, uma savana, sei lá o que, tão grande, e ele não tem água para beber, e ele bebe o xixi dele. Faça eca. Eca. Mas é pior do que isso. O xixi dele acaba. E ele diz assim: eu preciso de água. E ele procura e não tem nada. E ele encontra alguns elefantes que tinham feito caca. E ele disse assim: o jeito vai ser o chorume da caca. Irmãos, ele bebeu aquele trem. Eu tenho que compartilhar com você. Ele pedia: me dá um alimento, e só tinha comida dos porcos. Irmãos, naquela hora ele cai em si. Ele diz assim: meu Deus, na casa do meu pai, os trabalhadores, os empregados, os escravos, comem melhor do que qualquer um. Lá na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Eu vou voltar. É o verso de número 18. Eu vou voltar. Olha aí, quantos empregados? Volta 17, por favor. Tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Irmãos, ele ensaiou essa confissão a viagem toda. Eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra ti. Eu não sei se meu pai vai me querer mais.
Talvez eu consiga um lugar entre os empregados do meu pai, mas já está de bom tamanho. Lá os empregados comem muito bem, na casa do meu pai tem fartura de pão, meu pai é generoso, até os empregados sentam à mesa e tem uma comida bacana. Eu vou para lá, eu vou voltar. Eu sei que ele não vai mais me aceitar como filho, mas eu preciso me arrepender. E ele vai ensaiando esse discurso. Quando chega lá, verso 21, ele encontra com o pai, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Até aí o ensaio estava funcionando. Verso 22, cadê o resto? Cadê o trata-me como um dos teus empregados? Não tem mais. O pai corta a conversa. Que pai mal educado? Não. Que pai que estava com tanta saudade do filho. E disse: para de conversa, me dá um abraço, me dá um beijo. Volta um pouquinho, volta para o 20. Volta para o 20. Levantando-se para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, quem correu foi o pai que corre, o pai que dá início a tudo, o pai que dá início ao processo. Ele corre e diz que ele se lança ao pescoço do filho. É quase que um enforcamento. Ele se lança ao pescoço do filho e ele o beija. Verso 21, é o ensaio. O filho continua, vai confessar. Verso 22, o pai corta o assunto, manda os servos que tragam depressa a melhor roupa, que ponham um anel na mão e sandália nos pés. Devolveu àquele filho a dignidade, a autoridade e a filiação. Dignidade porque ele agora o veste. Autoridade porque ele coloca um anel no seu dedo. O anel do pai era como se fosse o registro de cartório. Lembra quando o faraó deu o seu anel para José? Tudo que José decidir, ele vai ter o meu anel e está decidido. Nem vou ver o que foi que ele falou, mas o que ele falou, ele tem o meu anel, está pronto. Ele dá o anel para o filho, ele restitui a autoridade do filho. E ele põe sandália nos pés, porque só os escravos andavam sem sandálias. Você não será um escravo na minha casa. Você é meu filho, meu filho, meu filho. Oh, aleluia! Meus irmãos, que amor tremendo. Mas como esse jovem chegou na casa do pai tomado de culpa. Como esse jovem chegou lá: eu não sou digno, eu já estou arrependido, eu já saí da terra dos porcos, eu já não estou mais lá, eu já abandonei, até porque eu não tenho mais nada lá, eu estou de volta, mas eu não sou digno de estar na tua presença. Eu sou digno de ser um empregado. E olhe lá, está vendo que tem tanta gente que mesmo abandonando um pecado ainda fica do lado de fora? Tem tanta gente que é consumido pela culpa. E Deus está me despertando a te falar isso hoje. Ei, Deus já te libertou desse peso. Não tem mais dívida na sua conta. Pode puxar. O seu nome lá está limpo. É pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são apagados. Pastor, mas irmão, não importa o que você fez. Aí alguns dizem assim: não, mas é muito fácil, o cara faz e acontece, vai para a lei dos crentes, diz que é crente. Irmãos, uma coisa é a justiça dos homens. Se o cara, ele teve algum tipo de infração e ele precisa responder perante a lei dos homens, ainda que ele tenha sido perdoado por Deus, ele está apto ou sujeito, melhor dizendo, a responder. Mas eu quero dizer que na realidade do reino dos céus,
Na hora que um pecador, por meio de Jesus Cristo, se arrepende, imediatamente sobre a vida dele, existe uma imputação da justiça de Cristo. Naquele momento, o perdão lhe é concedido. O sangue de Jesus apaga o seu pecado. A Bíblia diz que dos seus pecados já não me lembrarei mais. Aleluia! Acabou. Mas tem gente que fica subjugada, não sai. Parece que foi gravado com ponta de diamante. Vira e mexe, você está trazendo aquele trem na sua cabeça. Vira e mexe, você está dizendo, mas eu não, meu irmão, chega, Jesus não está lembrando mais. Porque você está se achando melhor do que Ele. Se Ele não lembra, por que você está lembrando? O seu pecado, o meu pecado, foi cravado na cruz. E aqueles que cometemos hoje, pelo arrependimento e pela confissão, são apagados. Não deixe que isso te impeça de entrar lá. Mas eu não sou digno, não é novidade. Nem você, nem eu, nem nenhum de nós. É pela dignidade do Filho de Deus. É por meio dele, é pelo sangue dele que a gente entrou. Então abra mão da linha e da agulha. Se aproprie do perdão, agradeça toda vez que vier um pensamento do seu passado. Se você, claro, não já tiver confessado. Se você não confessou, não se arrependeu, é lógico que você vai viver com essa lembrança aí na sua cabeça, até porque Satanás não vai te deixar em paz. Mas do contrário, se você já se arrependeu, já confessou o seu pecado a Deus, já confessou seus pecados a quem você magoou, feriu, ei querido, começa a agradecer, obrigado Jesus, mas eu ainda sinto, mande o seu sentimento para os infernos. Você está baseado na palavra da verdade ou no seu sentimentozinho? Desculpa, irmão, mas essa é a verdade. Mas eu estou sentindo, para de ser almático, para de ser uma pessoa que vive pelo que você sente, eu não estou sentindo, eu estou sentindo, vai pela palavra, a palavra é a verdade. As minhas emoções podem mentir, as minhas emoções podem me enganar, mas a palavra de Deus não mente. Passará céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele disse está dito, e se ele disse que eu fui perdoado, acabou. Ele está dizendo que é para eu acabar. Eu já vou acabar. Me espere um pouquinho mais. Solte a linha, solte a agulha e viva a realidade do véu que foi rasgado. Terceiro grupo de pessoas, e esse é o último, são aqueles que pegam a linha e a agulha, porque estar naquele lugar é estar diante de uma responsabilidade que eu prefiro não assumir. Se eu entrar naquele ambiente, eu vou ser responsabilizado. Na verdade, vai me pesar uma responsabilidade por ter entrado lá. Você acha que o sacerdote, o sumo, poderia entrar de qualquer jeito? Não. Existe uma responsabilidade para que ele entrasse lá. Tem gente que diz assim, não, eu não estou disposto a assumir essa responsabilidade. Querido, quem não assume responsabilidade na sua totalidade é criança. Você não pode exigir uma responsabilidade de um adulto na vida de uma criança. Tem crentes que são crianças na fé. Apesar do tempo que já se entregaram a Jesus, apesar do tempo que já batizaram, mas eles são pessoas que não assumem responsabilidades.
São pessoas que correm da responsabilidade. Isso é ser menino, criança. E a Bíblia diz que já chega de tempo de menino e tempo de criança. Quanto tempo você tem de crente, irmão? Já é para a gente estar lá na frente. Já é para a gente estar avançando. E tem gente que está do lado de fora, eu quero uma agulha, e eu quero uma linha, eu não estou pronto, porque se eu entrar... Jesus conta uma parábola, e eu queria que você lesse comigo, já estou caminhando para o final. Lucas capítulo 12, verso 47. Eu já estou quase no final da parábola do servo vigilante. Mas é interessante essa parábola, porque isso pega muita gente que se esquiva de compromisso. Vai dizer assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, ele estava sabendo a vontade do Senhor, mas ele não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, o que é que vai acontecer com esse servo? Será castigado com muitos açoites, porque ele sabia e não fez. Agora o outro versículo, por favor, 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Irmãos, é nesse versículo que muita gente agarra. Ele diz assim: eu não estou disposto não. Deus me livre, entrar naquele ambiente é muita responsa. Mas não é por você não entrar que isso vai lhe privar de ser responsabilizado pela sua atitude. Aquele servo que soube e não fez, ele vai ser castigado. Aquele servo que não soube e ainda assim fez coisas erradas, vai ser castigado também. Não tem como escapar. Tem gente que diz assim: se eu entrar nesse ambiente de luz, de comunhão com Deus, eu vou ser tão colocado diante de tanta grandeza que isso vai me pesar em responsabilidades. Vai mesmo. Mas se você deixar de entrar, também será responsabilizado. A ideia é essa, irmãos. Só que existe uma coisa, preste atenção, que muita gente ignora. Quem está do lado de fora ignora isso. Quando alguém entra nesse ambiente de comunhão, de luz, nesse ambiente onde exala a presença e o amor de Deus, irmãos, a nossa mente, o nosso coração, ele é tomado de tanta graça, de tanto amor, diante daquele que exala tudo isso, que fazer aquilo que ele pedir, não será um peso para nós, será um prazer. Não será um fardo, a responsabilidade que o Pai colocará na minha vida. Eu não vou, ei, meu irmão, não é assim não. É difícil, é. Mas, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Jesus mesmo fala sobre isso, João 14, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é porque você ama a Cristo que você guarda os mandamentos dele. Você não guarda por imposição, você não guarda por obrigação, você não guarda por constrangimento, você não guarda por medo. É esse sentimento de quem está do lado de cá do véu, é um medo. Eu não vou entrar não, eu não vou entrar, porque se eu entrar, vai ser uma responsabilidade, irmão. Quem entra, sai de lá assim: vamos lá, vamos embora. Eu estou tão cheio da graça de Deus, eu estou tão cheio do amor de Deus, que cumprir a ordem, a vontade do Pai, para mim não é penoso, é um prazer. Salmo 48,
não é 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Não é obrigação, é prazer. Me agrada fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está aqui dentro do meu coração. Para concluir, agora eu estou concluindo. Eu queria que a Dai, por favor, colocasse Hebreus. A gente vai ler Hebreus 10. Realmente, irmãos, Deus nos chama para adentrar no mais interior do véu. Presta atenção. Não fica do lado de fora. Não arruma linha e agulha para você. Jesus fez isso. Jesus rasgou o véu. Sua morte proporcionou livre acesso ao Pai. E porque nós queremos ficar do lado de fora? Por que a gente quer costurar o que Jesus rasgou? Mas pastor, como que eu vou entrar? Existe uma maneira. Diga para o seu irmão, existe uma maneira de entrar. Hebreus capítulo 10, verso 19, eu quero ler com vocês. Portanto, leia comigo. Tem como colocar na Almeida atualizada? Que aí fica igualzinho a minha. Tem não? Então vai nessa mesmo, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, medo para ficar do lado de fora. Diga não. Vamos ler agora direito. Tendo, pois, irmãos, o quê? Aleluia! É ousadia, meu irmão, para entrar nesse lugar que Jesus abriu. Eu entro porque foi Ele que abriu. Foi Ele que me autorizou. Eu estou com um bilhete de entrada. Eu entro porque o sangue dele me permitiu entrar. Então eu entro, não é assim, eu sou um vermezinho de Jacó, não, eu entro dizendo sou filho. E vou entrar porque papai está aí dentro me chamando para entrar. Amém? Tendo o que, irmãos? Oh, aleluia, para entrar no santuário, porque o sangue não é o nosso, é o sangue de Jesus. Verso 20. Pode pular. Vamos para dentro. Não deu certo. Está indo não? Está amarrado? Misericórdia, tem que amarrar é o cão. O computador está liberado. Vamos lá na Bíblia. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí eu estou lendo na minha agora, Nova Almeida atualizada. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Que véu? Pela sua carne. Porque Ele foi para a cruz, porque Ele morreu por nós, porque Ele deu a sua vida pela minha vida, o seu sangue pelo meu sangue. E tendo um grande, verso 21, sacerdote, aleluia, sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? Jesus. Foi? Aleluia, desamarrou, glória a Deus. Verso 22, vamos lá. Vamos ler juntos? Cheguemo-nos. Eu gosto da que diz assim, essa é a corrigida. A outra não vai não. Tá bom, então vamos lá. Cheguemo-nos, mas na outra diz assim, aproximemo-nos. É para ficar distante, irmão? É para ficar de olho assim, o que é que tem lá? Já viu um menino curioso que fica olhando pelo buraco da fechadura? O que é que tem? Não, ei, irmão, não é de longe não. Aproxime-se. Não fica olhando as pessoas entrarem e dizendo assim, será que vai morrer? Será que não vai morrer? Não, entra você. Vai lá, aproxime-se, chegue-se, mas como? Com um verdadeiro coração. Na minha versão diz assim, com um coração sincero. Irmãos, Deus aceita um homem falho, mas que assume.
muito mais do que um fingido, cheio de óleo de peroba, brilhando para os outros, mas fosco e morto por dentro. Coração sincero. Você vai entrar e eu vou entrar no santuário, né, dizendo assim: eu sou o cara. Não, Jesus, Ele é o cara. Eu não vou entrar dizendo eu sou perfeito. Eu vou dizer: Jesus, tu sabes que eu não sou perfeito. Ter um coração verdadeiro me obriga a confessar a Deus os meus pecados. Me obriga a ser verdadeiro diante daquele que sonda mentes e corações, diante daquele que sabe de tudo, o meu assentar, o meu levantar. A Bíblia diz que nenhuma palavra me chegou à língua e Ele já sabe o que eu vou dizer. Então eu preciso chegar para Ele com um coração sincero. Eu vou entrar nesse ambiente e vou dizer: Jesus, eu estou assim, eu estou precisando de libertação, de perdão, mas eu não vou deixar de entrar, porque Jesus me abriu o caminho. E ainda diz mais: em inteira certeza de fé. Tem que ter fé para entrar, tem que ter fé para adorar, tem que ter fé para orar, tem que ter fé para louvar. Já imaginou, nós estamos levantando mãos, nos prostrando diante de alguém que a gente não vê, mas o que nos faz fazer tudo isso é a fé, com um coração inteiro na fé que temos, e tendo corações purificados da má consciência e corpo lavado com água limpa. Veja, ele faz diferença entre coração. Coração é uma parte interna, interior, que ninguém vê. Já o corpo todo mundo vê. Então ele está mostrando que para estar nesse lugar, tanto aquilo que ninguém vê, não adianta eu me arrumar bonitinho, pegar minha Bíblia, colocá-la debaixo do braço e dizer: Jesus, eu estou entrando pelo novo e vivo caminho. Olha como eu sou lustroso, brilhoso. Olha como meu irmão, Jesus sabe. Jesus conhece. O coração tem que estar purificado. Talvez você, na hora que foi entrar, sentiu inveja do irmão que entrou primeiro que você, do irmão que saiu de lá inflamado, afogueado, reluzindo a glória, e você olhou para ele e foi metido, metidinho, santinho. Te conheço. Conhece nada, você não conhece nem você, vai conhecer o seu irmão. Quem conhece você e seu irmão é Deus. E Ele está dizendo: seu coração tem que estar purificado, seu corpo tem que estar lavado. Porque hoje existe um dualismo, irmão. Deixa eu encerrar. Hoje existe um dualismo de que Deus, Ele só se preocupa com o coração. Fica tranquilo, irmão, Deus sabe do seu coração, mas sabe das suas ações também. São as duas coisas que andam juntas: coração e corpo. Vida prática, vida interior. Eu posso estar demonstrando uma coisa que aqui dentro é tudo mentira. E eu posso estar vivendo de uma forma que Deus não se agrada, dizendo: mas o que importa é o coração. Não. Coração e corpo. Aí eu entro, irmãos. Veja, eu não estou aqui banalizando, dizendo o véu foi rasgado. Vamos lá, galera! Não é de qualquer jeito não, irmão. O véu foi rasgado, mas tem a maneira certa de entrar. Primeiro, é o sangue de Jesus. Eu gosto do pastor Ludigero, pastor presbiteriano, jubilado, e ele sempre ora assim: Senhor Deus, pelos méritos de Jesus, eu me achego ao Senhor. Ele não diz pelos meus méritos, ele diz pelos méritos de Cristo, eu me achego ao Senhor. É pelo sangue dele, é pela justiça dele.
Mas isso, irmãos, não me impede, nem me isenta de colocar a minha vida diante de Deus. O que eu quero te dizer, santo e santa de Jesus, o véu foi rasgado. Você pode dar um glória a Deus. Mas pelo amor de Deus, valorize o que Ele fez. Valorize a porta que Ele abriu. Entre por ela. Não seja como os religiosos dizendo: eu preciso voltar a como era antes. Não, Deus está lá e eu estou cá. Não, Ele está dizendo: vem para cá, vamos ficar juntos e misturado. O véu foi rasgado para você entrar, meu irmão. Não foi uma nova forma do véu se apresentar. Foi uma nova forma de você entrar pelo novo e vivo caminho. Fique de pé em nome de Jesus, querido. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez nessa noite Jesus está dizendo assim: solta essa agulha. Você não vai costurar mais esse véu. Hoje é decisão. Hoje é hora de dizer: Deus, eu prefiro estar lá, renunciando a algumas coisas que estão cá. E que se eu não renunciar, eu não posso entrar. Eu sei que Jesus abriu, mas eu não posso entrar de qualquer maneira. Eu vou abrir mão da linha e da agulha, vou abrir mão da costura, se a minha consciência disser assim: Deus não vai te aceitar, não, isso é conversa de Satanás, irmão. Jesus já nos recebeu. Eu não sou digno de ser chamado. Acabou. Você é meu filho, você é minha filha. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te beijar. Põe um anel no dedo dele, põe uma sandália nos pés dela, põe vestes novas, porque ele é meu filho, ela é minha filha. Ele estava morto, mas ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Tem lugar na casa do Pai. Seu lugar nunca foi tirado. Ninguém nunca ocupou o lugar que era seu. Você é filho. Entra na casa do Pai. Abre mão dessa linha aí, varão. Abre mão dessa agulha aí. Pastor, mas meu Deus, eu sou tão jovem, eu sou ainda um adolescente, eu não vou entrar porque o peso é grande, a responsabilidade é grande, eu quero casar, quero fazer faculdade. Ih, meu irmão, você está achando o quê? Que Jesus é aquele destruidor dos sonhos? Irmão, casar, fazer faculdade, isso é fichinha. Jesus pode te abençoar. O que Deus tem para você é coisa maior do que isso. Você está achando que vai encontrar um lindão? Você já encontrou um lindão. Você está achando que sua vida vai ser outra no dia que você pegar um diploma? Vai ser muito bom, mas melhor é o título de filho e filha. É a certidão do céu, dizendo: ele é meu filho amado, ela é minha filha amada. E eu queria que você tivesse ousadia agora. Feche seus olhos aí. Ei, meu querido, o véu foi rasgado. Você não precisa de mim para entrar. Você não precisa do seu pai, da sua mãe para entrar. Você não precisa do seu marido para entrar. Você não precisa da sua esposa para entrar. Você precisa de Jesus para entrar. Tenha ousadia e se achegue. Não fica de longe não, se aproxima mais, se aproxima mais. Dá mais um passo, o véu está aí aberto, rasgado para você e eu entrarmos. Chega diante dele, chega com um coração verdadeiro. Você não precisa fingir, você não precisa aparentar.
Você não precisa dar uma de perfeito, chega com um coração sincero. Sincero, sincero, sincero. Lave-se no sangue de Jesus. Manaya canda labassuri, manaya che, preba labassuri, balabarabassu, erenemene canda labassu. Interessante que tem lá dentro, tem a presença. Dentro da arca tinha o pão, o maná. Se você entrar lá dentro, tem pão para você. Tem pão, tem provisão. Lá tem a vara que floresce. Fala dos milagres, dos sinais, da autoridade. Você que diz assim, eu não sou digno, ei, vai lá dentro. Tem uma vara de autoridade espiritual para você. Tem demônio te afligindo, te oprimindo. Lá dentro tem vara de autoridade para você dizer assim, em nome de Jesus. Estou ordenando que todo mal que está me oprimindo saia em nome de Jesus. A vara não secou, a vara está florente lá, está viçosa, está verde. Tem as tábuas da lei, tem a palavra. Você vai ser cheio da palavra. Oh, aleluia, aleluia. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Cante. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava, aleluia, já não separa mais. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Diga pra ele, diga pra ele. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa. Aleluia. E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Pra quê? Pra quê? Só pra te adorar e fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido. Nossa, Senhor. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, 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 porque o Senhor nos abriu esse caminho, nos facilitou, Senhor, esse acesso intransponível. Obrigado, Jesus. Eu queria te perguntar, querido,
Talvez você veio aqui hoje e você diga assim: eu nunca entrei nesse ambiente. Onde é que ele está, pastor? Que lugar é esse? Lembre-se, querido, do que nós lemos. É com o coração cheio de fé. Esse lugar pode ser lá na sua casa. Você entra nesse lugar chamado Santo dos Santos. Quando você fecha a sua porta e você ora ao seu Pai, que está em secreto. É um ambiente que você pode acessá-lo em qualquer lugar. Ele não precisa de rede Wi-Fi. Ele não precisa de conexões. Ele precisa de Jesus. E em qualquer lugar você pode entrar nesse ambiente chamado Santo dos Santos. Sabe quem está lá? É seu Pai. Dizendo assim: filha, eu estava com tanta saudade de você. Deixa eu te perguntar, talvez você está aqui e você diz assim: pastor, eu não sei o que é isso. Não sei o que é essa comunhão com Deus. Eu não me vejo filho de Deus. Eu tenho uma vida tão torta, mas eu gostaria tanto de ter uma vida nova. Deixa eu dizer, isso foi para você também, sabia disso? Aqui não tem nenhum melhor do que o outro. Todo mundo é comedor de feijão, menos o nome. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você hoje deseja viver essa experiência, o primeiro passo que você precisa dar é entregar sua vida a Jesus Cristo. É pelo sangue dele, não é pelo seu, não é pelo meu, é pelo sangue de Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer para entrar nesse ambiente? Jesus ser o seu Senhor, entregar o seu coração para Ele, se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como seu Senhor, só isso. Eu queria perguntar, já estou terminando mesmo agora, mas eu queria perguntar para você, antes da gente encerrar: você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Você gostaria hoje de dizer: Jesus, entra no meu coração? A única coisa que você precisa é querer. Você quer isso? Se você quer isso, levante a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Faz assim com sua mão. Pastor, é só levantar a mão, é o primeiro passo. Você dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou eu quero voltar para Jesus, porque eu estava igual o filho pródigo, estava longe. Eu quero voltar para Ele. Só levanta a sua mão assim, eu quero orar com você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Desse lado aqui, desse meu lado, tem alguém? Faz assim. Fique com vergonha não. É ousadia, tem que ter ousadia para entrar lá. Quando a gente ficar assim: será que é para mim? É para você, é para você. Só basta você querer. Tem alguém que quer fazer essa oração que ainda não fez? Levante a sua mão, faz assim. Se tiver alguém aqui desse lado, porque a luz está me encandeando. Então eu queria saber se tem alguém desse lado aqui. Tem alguém? Não? Agora deixa eu saber se desse lado tem. Tem alguém que está aí desse lado meu que ainda não entregou a vida a Jesus e que quer fazer isso hoje? Faz assim com sua mão. Tem alguém? Não estou vendo ninguém. A minha impressão é que todos já fizeram. Mas se você não fez, não perca o melhor de Deus. Tem alguém com mão levantada? Oh, perdoa, querida. Aqui, levanta de novo, deixa eu ver você. Ali, obrigado. Isso, vem cá. Traz ela aqui à frente. Quem veio com ela, não deixa ela só não. Isso, vem com ela. Oh, coisa boa. Glória a Deus. Como é? Aline está aqui. Coisa boa é isso, irmão. Coisa boa, coisa boa. Eu fui 3 vezes na frente. 3.
O pastor dizia, quem quer aceitar Jesus? Eu. No outro domingo, quem quer aceitar Jesus? Eu. No terceiro domingo, quem quer aceitar Jesus? Eu. De novo, esse, né? 3 vezes. Tem mais alguém que quer fazer isso? Além da Aline? Faz assim com sua mão. Pastor, eu quero. Não quero ficar de fora de jeito nenhum. Isso é para você, meu irmão. Para você. Deixe Jesus fazer. Você diz assim, pastor, não tem condições de entrar nesse lugar, não. Não é você, não é seu sangue. Ei, não é seu sangue, não, é o sangue dele. E ele já derramou por você. Tem mais alguém, além da Aline, que quer fazer essa oração? Faz assim, bem alto para eu te ver. Nem de um lado, nem de outro. Não vou demorar não, viu, irmãos? Mas é porque muitas vezes a gente fica lá com medo. E Jesus está dizendo, é com ousadia. Tem mais alguém? Então fecha seus olhos. Pastor, como eu sei que eu tenho que ir à frente? Meu irmão, se você sentir o seu coração acelerado, se você sentir assim, eita, o negócio está aqui dentro, quem manda aqui dentro é você. Você não está enganado, não. Você não está enganada, não. É você. Vou fazer uma oração. Se você sentiu isso aí, sai do seu lugar que eu vou orar com você também. Ô Aline, que bom que você está aqui, Aline. Está feliz com Jesus? Você sabe que Ele tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Ele está muito feliz por você estar aqui. Que o lugar da casa do Pai é seu. Você não pode ficar do lado de fora. Você não pode ficar do lado de fora. Ele está te chamando, te chamou hoje, Aline, pelo nome. Você é dele, Aline. Você é dele. Você faz essa oração comigo, fecha seus olhos. Diz assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu quero abrir o meu coração e pedir ao Senhor, entra na minha vida, restitui o meu lugar de filha. Eu quero sentar à tua mesa, entrar detrás desse véu que o Senhor abriu para mim. Obrigado, porque o Senhor não esqueceu de mim. Obrigado, porque o Senhor já me perdoou dos meus pecados. E tu sabes, Senhor, que eu estou arrependida. Eu te peço, me lave e escreva o meu nome no teu livro, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu coloco a vida da Aline diante de ti. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito atraz a tua presença. E nessa noite, assim como aquele pai, o Senhor se lançou ao pescoço dela. E o Senhor restitui a ela as vestes, o anel e as sandálias. Dignidade, autoridade e filiação. Ela é filha, não é mais escrava. Nós abençoamos a Aline para que ela viva um novo tempo diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Vitória conhece a Aline? Então pega depois o endereço dela. Eu queria que a gente aplaudisse a Aline bem forte. Oh, glória. Deus abençoe, Aline, em nome de Jesus. Deus abençoe. A jovem terminando o culto, cola na Aline, viu? Viu, jovem? Estou falando para as meninas, viu, varão? É para você não, viu? Fica na tua aí. Vamos agradecer por essa noite? Você pode levantar suas mãos assim, ó. Diga assim, Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por esse tempo que o Senhor me deu, tempo de comunhão, de adoração, na tua presença, com os meus irmãos. Eu te peço, abençoe a semana
que nós estamos iniciando agora. A minha semana, a semana da minha família, a semana do meu irmão e da minha irmã. Dá-nos a tua bênção nessa hora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus, o consolo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te dê uma fome extravagante agora, antes de você sair por aquelas portas. Você seja tomado de um apetite voraz e não deixe o croquis lhe sobrar. Deus abençoe sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.